Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo, que aqui estamos, com saúde, com vida, para receber uma vez mais o alimento que o Senhor nunca deixa faltar para a nossa vida. Eu estou certo, Senhor, que nessa manhã o Senhor tem uma palavra para a nossa vida, uma mensagem para o nosso crescimento, para que a nossa convicção, para que a nossa certeza seja sempre maior no campo espiritual. Que a palavra de hoje venha trazer crescimento e maturidade, em o nome de Jesus. Já te agradecemos, Senhor, muito obrigado, e que essa palavra nunca falte para a nossa vida, e que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. Amém. O tema de hoje que vamos compartilhar nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus, chama-se: tenha maturidade na hora da oração. Anote, você que trouxe o seu caderno de anotações. Tenha maturidade na hora da oração. E para que você, nessa manhã, entenda melhor que tipo de maturidade é essa, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. E vá anotando, para que você possa, em casa, meditar uma vez mais naquilo que Deus, nessa manhã, vai nos dar como alimento para a nossa vida. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Quantos acharam? Amém. Amém. Assim diz o Evangelho: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, o Evangelho da Graça nos ensina a confessar. Portanto, estamos chamados a viver essa fé, a estar confessando. Amém? Amém. Porque há poder na confissão. E se você confessa, você vai colher. Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, você vai colher o fruto daquilo que você está determinando. Não tenha dúvida disso. Porque Deus te quer próspero. Deus te quer curados. E Ele quer que você confesse, para que essa prosperidade aconteça, para que essa cura aconteça. E no Evangelho da Graça, se vive dessa maneira. Não é mais pelas obras da lei, é pela fé. Chamar à existência as coisas que não são, para que passe a acontecer. Mas só que Deus regula o tempo disso acontecer. A prosperidade, a cura, o livramento. Temos que orar
Amém. Temos que perseverar, graças a Deus. Se o Evangelho diz que eu tenho que crer e confessar, vou fazer conforme diz o Evangelho. Porém, Deus regula o tempo disso acontecer. Pode ser rápido, no piscar de olhos, ou não. Lembra do caso do rei Ezequias? Ele recebeu milagre na vida dele em um piscar de olhos. Ele recebeu a má notícia e logo recebeu a boa. Você não vai morrer. Quando o rei Ezequias recebeu a má notícia, o que foi que ele fez em seguida? Ele orou. Ele chamou a existência, a saúde para a sua vida, porque ele não queria morrer naquele momento. E foi num piscar, de olhos, foi rápido, ele foi curado. Olha, eu, profeta Isaías, amando de Deus, te digo: o Senhor dos Exércitos vai prolongar os teus dias de vida. Uma história muito conhecida por todos vocês. Porém, nessa manhã, Deus nos leva a enxergar a maturidade da oração. Outro detalhe: se o que você pediu aconteceu com um mês, amém. Se não aconteceu, não alterque com Deus, não discuta, porque Ele é que determina o tempo disso acontecer. Não alterque com Deus. Por quê, meu Deus? Por quê? Isso é carne. Não alimente o sentimento do porquê. Senhor, Tu sabes o melhor momento, em o nome de Jesus. Abençoados, o milagre que chega na vida daquele irmão que você conhece, com um mês, isso não significa que no seu caso, o tempo para acontecer vai ser o mesmo. De repente, para você pode levar meses, ou até anos. Eu recebo que vai chegar hoje. Mas pode acontecer de levar meses ou anos. Mas eu recebo que chegue hoje. Nós temos que ter essa maturidade na hora da oração. Eu estou orando, eu estou determinando. Mas o meu Deus, Ele regula o tempo para isso acontecer. E eu tenho que ter maturidade em o nome de quem? Jesus. Diga: Deus é que controla o tempo das coisas acontecerem. O nosso dever é orar e ter paciência. Vejamos agora uma outra evidência, falando ainda desse assunto. No livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1. Abra lá. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1. Você vai aprender a partir desse verso que tudo que você pede está sujeito ao tempo. Não é assim: eu orei e tem que acontecer. Eu fui tantos dias na igreja, orei, não aconteceu, vou desistir. Não é assim. Não é assim que a banda toca, não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus, no campo espiritual. Nós temos que ter maturidade de acompanhar o que Deus fala para a gente. A leitura que você realiza aqui é através da Bíblia. Você tem que aprender a ser maduro para acompanhar o que o Espírito Santo diz. Amém. Se você não tem essa capacidade, você vai naufragar na fé aqui dentro desse ministério. Mas eu orei, não aconteceu? Deve ter alguma coisa de errado. Aqui, ou de repente com Deus, não há nada de errado. É o seu coração que não está atento ainda para o que Deus diz. Que se você estivesse atento, você reinaria em vida, estaria no repouso. O problema de muita gente entrar no repouso é porque ainda existe ranço religioso. É o ranço religioso que torna muitos crentes apressados por demais. Tem que ser para ontem. Aqui não é eu e nem você que tem que dizer para Deus quando tem que acontecer as coisas. Como que pode?
Você como pai, como mãe, você se sentiria respeitado pelo seu filho? Ele a todo momento dizendo, olha, eu quero assim, tem que ser assim, vai fazer ou não? Você se sentiria respeitado por esse filho? Seria essa a maneira correta? Então não queira você, como filho, fazer isso com o pai chamado Deus. De repente você não usa essa expressão, mas de repente o coração age de uma forma parecida. Vejamos o que diz o capítulo 16, verso 1. É conhecido esse verso por você, mas eu estou aqui amando de Deus para que você enxergue a maturidade da leitura. É a maturidade. Conhecer, todo mundo conhece o que está escrito em Provérbios 16, verso 1. Todo mundo conhece. Mas é a maturidade que o Espírito Santo quer que o seu coração alcance nessa manhã. Maturidade. Senão não dá para viver. E quando não se dá para viver, você se torna uma pessoa insuportável no contexto da vida. O coração do homem pode fazer o quê? Planos. Diga, eu posso sonhar. Diga, eu posso determinar. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode alimentar a sua esperança, não há problema nisso, como também ter a sua mente naquilo que você sonha. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Você pode ter a sua mente nisso, mas Ele, Deus, é que vai determinar o tempo disso acontecer. Portanto, repouse. Você pode planejar o quanto você queira, pode sonhar à vontade, mas é Ele que vai determinar o tempo para isto acontecer. E não tem ninguém nesse mundo que vai passar por cima dele, porque Ele é o chefe do mundo. Não tem desafio, não tem fogueira, não tem corrente, não tem líder religioso nesse mundo que possa dizer que Deus tem que fazer isso hoje. Ele vai fazer hoje se Ele quiser. Essa história que temos que desafiar Deus porque hoje Ele tem que fazer, porque tem que ser hoje, não funciona. Ele diz aqui, temos que ter paciência no Senhor, como disse a abençoada Antônia. E não só paciência no Senhor, uma vez mais repito, muita maturidade. Porque você tem uma carne que vai espetar você enquanto aquilo que você está pedindo não acontece. Da seguinte maneira, está demorando. Por quê, meu Deus? Eu tenho lutado tanto em oração, eu tenho obedecido o pastor, eu tenho congregado, eu não falto no que diz respeito à fidelidade, eu não atraso, eu não deixo de dar os meus dízimos, as minhas ofertas. Por quê, meu Deus? A carne vai espetar você dessa maneira. Mas, meu Senhor, se eu estou na igreja congregando, mas por que aquele dinheiro não é liberado até hoje? Carne espetando você, ó. Não é o diabo com rabo e chifre e tudo que está espetando você não, hein? Não é o chifrudinho não, hein? É a carne que você tem. Esse corpo que Paulo disse que é mau, que é inimigo de Deus, imaginou? Romanos diz isso, capítulo 8, lê em casa, que nós temos um corpo de carne que é um inimigo declarado de Deus. Então ele vai fazer de um tudo para que você desista da fé que você está tendo, da paciência que você está tendo. A carne vai espetar você. Você já orou? Orou, não aconteceu? Desiste. Aliás, para de ir nessa igreja. Tem uma igreja tão perto da sua casa. Quem sabe agora Deus não faz. Então quer dizer que você colocando Deus na parede vai acontecer. Então quer dizer trocando de igreja como quem diz, bom, eu saio dessa e Deus vai ter que fazer nesse outro ministério o que eu tanto quero. Você está sendo infantil na fé, criança em Cristo. Porque se existe um tempo, tanto aqui como lá, você vai ter que esperar.
Digo, receba esse entendimento. Então, as coisas só vão acontecer na sua vida quando Papai Deus estabeleceu o decreto. É hoje, é daqui a 30 dias. Gabriel, daqui a 45 dias é o dia, ou daqui a 5 anos. Vamos ler uma vez mais? O que tanto você já conhece? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Outra coisa importante que devemos aprender com base ao que estamos lendo. Deus te promete saúde, sim ou não? Sim. Mas isso também está sujeito ao tempo de Deus, para que aconteça em tua vida. Não é entrou aqui, eu quero ficar curado e pronto e acabou. Não é assim não. Estar curado não é um desejo seu? Se é desejo é sonho, se é sonho é um plano. E na conclusão do verso diz: isso também está sujeito ao meu tempo. Eu é que regulo. Não é só o livramento que eu regulo quando deve acontecer, ou de repente a proteção, mas a tua saúde também. De repente, a tua dor de cabeça vai ficar um pouquinho mais contigo ou não. Eu recebo que não. Eu recebo que você seja curado hoje. E eu vou mais além nessa questão de saúde. Na vida do apóstolo Paulo, ele recebeu muitos livramentos na sua vida. Vamos aqui fazer uma retrospectiva. Ele foi livrado de um naufrágio, ele foi livrado de prisões, de perseguições, de fome, mas teve uma situação que ficou com ele até o último dia de vida: a enfermidade que ele tinha nas vistas. Pode acontecer. Eu recebo que a tua cura chegue hoje, mas pode acontecer de alguma coisa ficar contigo. Mas eu recebo que a tua cura chegue hoje. É como a Irene falou. A abençoada conversou com ela e disse: olha, eu estou com câncer. Bom, eu recebo que você fique curada hoje. Mas só que isso pode ficar ainda um bom tempo contigo, ou até o fim do tempo, dos dias que a pessoa tem em carne. Pode acontecer. Mas o nosso dever é perseverar para ser curado. Não é aceitar a doença. O nosso dever é esse: eu vou orar, recebo, tomo posse em nome de Jesus. Mas pode acontecer dessa dor ficar mais um pouquinho com você, ou não. Está claro isso? Quem entende essa questão? E diante de tudo que você está passando, eu recebo que o milagre chegue hoje. Mas pode acontecer de chegar daqui a um mês. Mas eu recebo que chegue hoje. Vejamos uma outra situação, um outro exemplo, ainda diante dessa leitura de Provérbios. Deus também te promete prosperidade, não só saúde, mas também prosperidade, como também uma família feliz, um casamento feliz, enfim, uma vida plena. Deus promete, mas isso também está sujeito ao tempo de Deus para acontecer em tua vida. Casamento, felicidade, paz, harmonia dentro de casa, isso também está sujeito ao tempo de Deus. É importante orar pela família, sim. É um dever seu. Pedir, chamar a existência, a harmonia para dentro da sua casa, o livramento para a vida do seu filho, a cura, seja qual for a necessidade que ele tem. Você, como cristão, deve estar sempre buscando a existência disso. Mas isso também está sujeito ao tempo de Deus. Ah, meu Senhor, mas por que até hoje o meu filho não se libertou daquela situação? Porque existe um tempo para isso acontecer. Isso que você quer para a sua família também está sujeito ao tempo de Deus. Não é só a cura, não é só a prosperidade. O filho também, liberto que você quer, também está sujeito ao tempo de Deus. E se não aconteceu até hoje, continue perseverando, porque você vai colher.
Eu falava algo muito importante na quarta-feira, por isso que é importante você se esforçar para estar aqui na reunião de quarta às 7 horas da noite. A vida, às vezes, é luta o tempo todo. Quem já se deu conta disso? É luta o tempo todo. Mas isso não significa que o resultado vai ser infeliz. Às vezes o nosso corpo de carne nos leva a pensar da seguinte maneira: é tanta luta, é tanta coisa, que vai dar tudo errado mesmo. Não é porque está acontecendo luta o tempo todo que o resultado vai ser infeliz. Tire esse pensamento negativo da sua mente, do seu coração. Eu estou enfrentando muita coisa, meu Senhor. Eu tive até, pastor, que enfrentar uma situação que eu nem queria. Ficar na frente de um juiz, para ter que decidir uma causa, coisa que eu não queria na minha vida. Até isso, eu estou tendo que enfrentar. Mas isso não significa que o resultado vai ser infeliz. Está acontecendo isso e muitas outras coisas. Deus não vai te deixar só nessa vida. Se Ele te trouxe aqui para conhecer os decretos dEle, Ele vai te dar a promessa na mão. Só que Ele é que vai determinar o tempo dessa situação acontecer. Seja maduro na hora da oração. É isso que o Espírito Santo quer de todos aqui. Abra agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 8. Romanos, capítulo 10, verso 8. Assim diz o Evangelho. Posso ler? Sim. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, ou seja, o Evangelho da graça. Amém. Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, olha só, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Essa salvação não se remete à salvação eterna, mas à salvação diária que você precisa, a cura que você precisa, a prosperidade que você necessita, a harmonia que você quer dentro da sua casa. É necessário que você confesse, é necessário que você acredite. E digo mais, meu irmão, se você está passando por dificuldades, não se envergonhe disso, por causa de certas pessoas batizadas com limão. Gente azeda. Azeda igual limão. Não se sinta envergonhado quando os batizados com limão se aproximar de você. Cadê teu Deus? Afinal, você não fala que a sua igreja é tão boa. E por que ele não fez isso e aquilo até hoje na tua vida? E você vai responder: porque ainda não é o tempo. Porque para cada situação nessa vida existe um tempo determinado por Deus. Não se sinta envergonhado. Deus, meu amado, com o tempo vai acertar tudo na tua vida. Deus, Ele vai te dar uma vida excelente. E Ele está te preparando para essa vida excelente. Quando você frequentou a escola, a meta do professor era justamente te preparar para aquela educação, para aquela matéria. Hoje você está aqui para crescer no campo espiritual. O Espírito Santo está te preparando, te ensinando para você tomar posse de uma vida excelente. Quantos querem essa vida excelente? Amém. Prosseguindo aqui, vejamos o que diz a promessa do verso 10 e do verso 11, do capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Prosseguindo aqui com a leitura. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Traduzindo, não será envergonhado. E quantos podem dizer nessa manhã para o irmão que está do seu lado: você não vai ser envergonhado? Diga isso.
Você não vai ser envergonhado. Receba essa palavra. Ele promete aqui que você não vai ser envergonhado. Se você trabalha por conta própria e tem um projeto, um plano, um sonho, para que você prospere mais e mais, não tenha medo, porque o Evangelho promete nessa manhã, o Cristo de Deus, que você não vai ser envergonhado. Pastor, eu estou com condição financeira de ter a minha casa própria, mas eu estou com medo de dar início a esse consórcio dessa casa. Se Deus está te dando condição, você não vai ser envergonhado para pagar isso aí. Pastor, estou querendo comprar umas coisas novas para dentro de casa, mas eu estou com tanto medo. E se amanhã eu não tiver mais emprego? E se amanhã, pastor, não tiver mais saúde? E se amanhã eu morrer? Abençoado, teu futuro pertence a quem? A Deus. E quem é da fé não pensa e nem alimenta essas coisas. Estou trabalhando hoje e me recebo em prosperidade também amanhã. Porque se a gente alimenta esse sentimento, a gente não faz nada. A gente não tem atitude de nada nessa vida. Agora, para finalizar essa reunião, eu quero falar uma outra coisa ainda mais importante, que está em Lucas, livro histórico, capítulo 11, verso 9. Abra lá. Vejamos uma outra maturidade que devemos ter na hora da oração. Lucas, capítulo 11, verso 9. Diz assim, 11, 9. Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Diga, Jesus, pede que eu pratique a oração. A fé. Ele está pedindo. Batei e abre-se-vos-á. Verso 10. Pois todo o que pede, recebe. Diga, amém. Amém. O que busca, encontra. E a quem bater, abre-se-lhe-á. Se existe alguma porta fechada na sua vida, vai se abrir. Verso de número 11. A partir do verso 11, o Senhor Jesus faz uma observação importante na conversa que ele está tendo. Pode pedir, pode bater. Quando pedir, vai receber. Quando bater, a porta vai se abrir. Porém, como quem diz, só que tem um pequeno detalhe que é importantíssimo. E eu vou falar agora a partir do verso 11. Veja só. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O pai, figura humana, se o filho lhe pede algo, ele vai ser zeloso para dar algo para o seu bem. Sim ou não? Ele pode pedir, mas o pai vai ter todo o cuidado de dar aquilo que vai ser melhor para ele. Na conclusão do verso 13 diz que se você pedir o Espírito Santo, você vai ter. Esse milagre hoje você já tem. A presença de Deus, diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16, que você já é templo do Espírito Santo. Esse milagre você já tomou posse. Mas para Deus manifestar o que você pede, o que você tanto está buscando em oração, perseverando, essa ação de Deus de dar o que você está pedindo tanto, só vai acontecer se for para o teu bem. Se não for para o teu bem, Ele não vai te dar. Como também o pai, figura humana, jamais vai dar algo que prejudique o seu filho. Nessa vida, às vezes, nós insistimos muito
em pedir coisas para Deus. Ah, eu quero aquele trabalho porque tem que ser aquele, tem que ser naquela empresa. Ah, que eu quero namorar com fulano e casar com ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. Ou de repente eu quero que ele volte para a minha vida, o fulano que se separou. Ou de repente a fulana que se separou de você, ela tem que voltar, porque ela tem que voltar, ela tem que estar comigo. A ação de Deus só vai acontecer se isso for para o teu bem. E é nesse momento que o Espírito Santo está imprensando muita gente agora na parede. E agora? Você estava dizendo amém, graças a Deus, desde o comecinho da reunião. E agora? É amém também? É graças a Deus também? Bom, pastor, eu estou orando muito para o fulano voltar para mim, porque eu quero. Mas só que Jesus faz uma observação. Você pode pedir, mas se isso não for para o seu bem, eu não vou te dar. Eu sou pai. Se o pai, figura humana, é cuidadoso, muito mais eu, o pai dos espíritos. E é nessa maturidade que o Espírito Santo quer que você comece a andar nessa vida. Senhor, eu tenho pedido tanto, insistido tanto para isso acontecer. Pare e pense. Tire você as suas conclusões. Não sou eu que vou dizer para você se você deve continuar orando ou não. Tire você as suas conclusões. Você é livre, meu filho. A palavra está lançada. Presta atenção no que Deus quer fazer na tua vida. Ele te quer na direita e você está insistindo para ficar do lado esquerdo. Ele quer que você tenha um pensamento, uma mente no presente. E de repente você está lá no passado ainda. E você tem sido refém desse passado até hoje. E você quer esse passado no seu presente de qualquer jeito. Eu não sei qual é a situação que te aconteceu lá atrás, que tanto você quer no teu presente. Pense, isso só vai acontecer se for para o teu bem. Mas pastor, o fulano tem que voltar para mim. A fulana tem que voltar para mim, pastor. Não sou eu que vou dizer isso. Não sou eu que vou determinar isso. É o seu pai espiritual, Deus. Se for para o teu bem, se for para você ser feliz, Ele não vai te dar o quê? Um escorpião no lugar de um peixe. Ele não vai te dar pedra ao invés de pão. É uma palavra para se pensar, né? Meus amados, essa é a glória de hoje. Pense, medite muito nessa pregação de hoje. Depois procure adquirir o CD para você ouvir uma vez mais. Graças a Deus, abençoados ouvintes, você ouviu uma mensagem do amor e da graça de Deus, da sua igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Para nós foi um imenso prazer ter levado até você esse tema tão precioso para o seu crescimento espiritual. Nós queremos lhe dizer que a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus está situada em Osasco, Centro, Avenida dos Autonomistas, 2247. Repetindo, Avenida dos Autonomistas, 2247. Ao lado da ponte metálica, no centro de Osasco. E se você, amado ouvinte, deseja adquirir uma de nossas mensagens totalmente grátis, você pode estar retirando em nossa sede, nesse endereço que eu lhe passei. Caso queira falar conosco por telefone, para que possamos lhe orientar a chegar até a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, anote o telefone: 2754-4296. Repetindo, 2754-4296. A Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus declara você e toda a sua família reinando em vida, em toda saúde, em toda prosperidade, em nome do Senhor Jesus.